Bom dia. Hoje estamos com Olá, uma convidada de Portugal e ela tem uma vasta experiência em bio, que tem tudo a ver com a medicina germânica. Então, a massagem bioprânica me chamou a atenção quando eu conheci ela no passado. E ela já veio outra vez, ela trouxe um conteúdo tão interessante que hoje o tema é falar sobre a autoafirmação, o quanto isso pode ser benéfico ou o quanto isso também pode ser o nosso caos, né? A nossa perdição, né? Então a gente fala muito em autoconfiança, autoafirmação, como se fosse sempre positivo. Quando ela colocou benéfico ou prejudicial, me chamou a atenção, né? Então você que chegar aqui na gravação no YouTube também, assiste esse vídeo até o final. Se quiser deixar seu comentário e se fizer sentido para você, envie para outras pessoas que também possam se beneficiar. Xanda, muito bem-vinda. Lá já é meio-dia, aqui às 8 horas da manhã no Brasil. Diga, Xanda, quem tu és e O- por que você veio? olá, olá, muito bom dia. Muito obrigada pelo convite, Silvina. Para mim é sempre um motivo de grande honra ser convidada por ti, porque também não é uma coisa que eu faça com muita frequência. Eu essencialmente trato das pessoas de forma muito personalizada, eu recebo consultas com marcação. Não tenho uma sala de espera onde as pessoas vêm e ficam à espera de uma hora, não, é por marcação. Você Portanto, tem que ser trabalha só no mesmo presencial, né? exatamente no presencial, porque é uma massagem, não é uma coisa que eu possa fazer à distância. E efetivamente está relacionado com o todo que nós somos enquanto seres humanos. Portanto, nós não somos só um corpo físico, temos toda a parte emocional e toda a parte energética e espiritual que nos acompanha através dos nossos pensamentos e das nossas mentes, não é? Então, nós vamos sempre processando a informação que recebemos em forma de pensamento e isso afeta o nosso corpo físico, orgânico, através das emoções. E quando nós não damos atenção ao efeito que essas emoções têm no nosso corpo físico, acabamos por criar desequilíbrio e ficamos doentes sem saber porquê, porque não estamos atentos ao nosso corpo e às reações emocionais que o nosso corpo nos transmite. Ainda não aprendemos a fazer a conexão entre os nossos pensamentos e o nosso estado de saúde físico. Sim. É uma coisa muito importante conseguirmos fazê-lo. E o doutor que pesquisou a medicina germânica, como você comentou da outra vez, que você não conhecia, quando ele Uhum. fez as pesquisas dele, baseado nas ciências antigas e na epigenética, ele descobriu que a pessoa fica doente, que toda doença começa com um conflito que a pessoa vive, alguma situação que a pessoa, fato real que a pessoa viveu, e que isso envolve o pensamento, que envolve a emoção e o corpo físico, né? Então, Claro, claro. fecha exato, por isso que eu digo assim, o que você traz é muito similar à medicina germânica, que toda doença começa por causa do impacto que a gente vive, mas como nós assimilamos esse impacto pela emoção, pela psique, e o nosso corpo biológico reage para nos defender. Então, Sim, desculpa, estabelece, através dos nossos pensamentos e das emoções que vamos sentindo, estabelece reações químicas que vão trazer desequilíbrio, porque são reações químicas que não são naturais, são provocadas pelo pensamento negativo ou em desequilíbrio. sim, o Eh, medo, e- o pensamento sim. negativo está muito pautado no medo. Bom Uhum. dia, amigas que chegaram. A Xanda comentou que ela gosta de interações, então se alguém tiver dúvida, pode abrir o microfone e fazer pergunta para ela, estejam bem à vontade. E quem assistir a gravação também pode fazer perguntas que ela vai responder. Sim, sem problema. Ora bem, então, começando com a afirmação pessoal. A afirmação pessoal é uma característica do ser humano, que é gerida pelo plexo solar. E o plexo solar está diretamente associado
ao chakra da raiz, porque está relacionado com o medo, com, com aquela sensação de luta ou fuga. Nós não temos, quando estamos em desequilíbrio, a tendência para lutar, temos tendência para fugir. O medo leva-nos à fuga. Se estivermos em equilíbrio, o medo leva-nos a enfrentar a situação porque estamos em estado de sobrevivência e nós queremos viver, não queremos morrer. Portanto, o chakra plexo solar e o chakra raiz estão sempre muito associados, ok? Tem a ver com o instinto de sobrevivência e com a afirmação da nossa vida e a ocupação do nosso espaço, do nosso lugar no mundo e na sociedade. Então, a afirmação Traduzindo, pessoal, afinal, traduzindo, diz. isso que você explicou é o conflito de prófugo na medicina germânica. Uhum, É ok, a sensação de estar só no mundo, é porque não tem conexão, né? exatamente, exatamente. Ora bem, então, a afirmação pessoal é benéfica ou é prejudicial? Ou é ambas as coisas? É uma questão que nós vamos tentar perceber ao longo desta live. Ah, obviamente, se vocês precisarem de interromper para fazer algum esclarecimento, estejam à vontade. Eu não tenho problema com isso, eu até gosto que isso aconteça, porque isso dá origem a diálogo, a discussão traz a luz, certo? Então é importante que se tenham alguma coisa para perguntar, que o façam sem medos. Assumam a vossa afirmação pessoal, que é isso que é importante. Ora bem, é das características que mais contam para o equilíbrio emocional do ser humano, portanto, a que mais interfere com a nossa vida enquanto indivíduos. É a nossa capacidade de nos afirmarmos perante nós próprios e perante os outros, sendo que os outros podem ser a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho e até mesmo o nosso chefe ou o nosso patrão, que muitas vezes têm uma atitude autoritária para cima de nós e muitas das vezes porque nós pensamos, através do medo, que podemos perder o nosso trabalho, o nosso emprego, a nossa fonte de sustentação, nós calamos a nossa opinião, calamos a nossa necessidade de nos afirmarmos perante uma possível injustiça, ok? E podemos ter atitudes diversas. Às vezes calamos, precisamos de dizer, seja ou não o momento certo, e outras vezes exageramos ao marcar excessivamente a nossa opinião, porque às vezes ultrapassamos limites, porque estamos tão cansados e tão fartos de ser oprimidos ou reprimidos, que muitas das vezes reagimos de forma excessiva, e isso provoca uma descontextualização do momento que estamos a viver. Mas vamos à partida, definir o que é a afirmação pessoal. Portanto, a definição que eu encontrei. Só Diz. esclarecer o que você trouxe ali antes, por exemplo, se é prejudicial, é porque você está sendo movida pela raiva, pela uma Uhum. emoção negativa de reação, não de ação, de atitude, não é uma escolha livre. É a mente reativa que está a tomar conta de nós e não a mente analítica, aquela que nos permite processar o que está correto e o que não está. Uhum. Realmente é assim, é a raiva, é a frustração, é o estarmos cansados de nunca assumirmos a nossa posição e a nossa opinião, leva-nos à raiva, precisamente, e à frustração de não conseguirmos falar, e então Jun- exageramos. Juntando esses dois pontos que você trouxe do medo e da raiva, está explicada a Uhum, causa da diabetes. pronto, exatamente. Porque o Mas nosso ela corpo tem. reage produzindo Uhum, mais energia, mais açúcar, acumulando tanto insulina como glicose, porque o uhum, nosso corpo está vivendo em estado nos extremos, né? Do claro, medo, claro. os extremos do medo e da raiva faz o corpo Da raiva. produzir os extremos É, também, desequilíbrio corporal que traz ou faz o pâncreas produzir de mais de um e de mais de outro. Não consegue é verdade. usar. E a medicina convencional fala que isso é uma disfunção
Por exemplo, a diabetes tipo 1, fala que é uma doença autoimune. Por quê? Porque não consegue entender que o pâncreas faz isso porque a gente está em estado emocional, biológico, energético, de raiva e medo ao mesmo tempo, de luta interna, né? E Exato. com a medicina germânica e com a tua explicação, isso fica bem claro, né? Se eu estou em uma constante luta de frustração comigo, vivo em medo e ao mesmo tempo estou só reagindo, é óbvio que o meu corpo não vai manter saúde e por isso que ele traz todas as doenças associadas. É verdade, é verdade. Os órgãos, perda da visão, perda do cabelo, todas a depressão. Então, todas as doenças associadas, elas são só um detalhe que está fazendo parte dessa luta, desse medo e dessa raiva, É não. isso, é isso. É isso mesmo, é isso mesmo. E depois, se olharmos para o ser humano como um todo e não como partes separadas, todas essas reações que levam à doença e à depressão vão interferir no resto do funcionamento orgânico e emocional. E depois tudo acaba por ser uma bola de neve a crescer à medida que vai rolando, não é? E acabamos por ficar completamente ultrapassados sem saber o que fazer. Olha, eu recebi ontem uh, um pedido de esclarecimento do meu trabalho e a pessoa que me contactou para mim é uma pessoa jovem, é uma pessoa que terá para aí os seus 40 anos, não é? E que eu soube através da pessoa que lhe deu o meu contacto, ela fez análises clínicas para saber como é que está a saúde dela, e a informação que o médico lhe deu, quando olhou para as análises, foi a seguinte: com estes valores tão negativos, não é possível que você ainda esteja viva, porque está tudo tão alterado, ela tem valores de glicose, enfim, na urina, no sangue, tem valores de tal forma alterados que o médico duvidou que a senhora estivesse viva. Portanto, e tudo isto tem a ver com uma quantidade de emoções que ela não conseguiu gerir até hoje. Portanto, ela entrou em contacto comigo para, pronto, fazermos uma sessão para esclarecer e provavelmente irá começar a fazer massagem para repor esse equilíbrio, porque na realidade todos os nossos corpos não físicos acabam por sofrer pela falta de energia que não circula e que não é trocada entre nós próprios e o exterior. Porque enquanto não há permuta energética, não há equilíbrio. Nós temos que receber e dar de forma a haver um equilíbrio. É a mesma coisa quando nós estamos fechados numa casa e temos as janelas todas fechadas, temos as portas todas fechadas e o ambiente dentro da nossa casa acaba por ficar doentio, porque não há circulação de ar, não há renovação do oxigênio. Então temos que abrir as janelas e as portas para deixar entrar o ar que vem de fora, para renovar o ar que está dentro da nossa casa. E, em compensação, o ar que está dentro da nossa casa deverá sair para se misturar com o que vai ser renovado, não é? E esta troca é benéfica, isto é o equilíbrio. O mesmo se passa com a energia que entra no nosso corpo através dos nossos chakras e sai do nosso corpo para ser renovado e reequilibrado. Portanto, é de uma forma mais pequena, em termos mais pormenorizada, em termos de percepção, acaba por ser, por exemplo, quando nós respiramos, a troca do oxigênio e do dióxido de carbono, não é? Eu ia dizer, né? Igual a pessoa quando ela está com muita ansiedade, com muito medo, e ela para respirar profundamente, conta até 10, tantas técnicas que Exato. ensinam, Uhum. o corpo já se acalma, o corpo físico, né? Porque há uma troca de energia, há uma renovação do ar, há uma reação química e orgânica com base nessa troca,
e o nosso corpo relaxa, o nosso corpo baixa o estado de ansiedade e o estado de aflição. E é muito importante que haja esta troca. Portanto, é importante que nós não tenhamos medo e que não nos deixemos dominar pela raiva ou pela frustração, porque isso não é benéfico, não é benéfico de todo. Mas, em termos de definição, uh, que eu fui à procura no Google para ter uma imagem daquilo que é aceite pela população, pela humanidade, a afirmação pessoal, no contexto do desenvolvimento pessoal e na psicologia, refere-se à expressão clara e assertiva dos nossos pensamentos, sentimentos e necessidades, respeitando a nós mesmos e aos outros. É a nossa capacidade, desculpa, é a nossa capacidade de comunicar de forma eficaz, sem agressividade ou passividade, defendendo os nossos próprios direitos e interesses. Esta é a afirmação do Google, ok? É a Uhum. definição. Ias E, dizer, desculpa, ias e faz dizer. sentido, se a gente olhar por alto, é isso, Uhum. né? Não, isto faz todo o sentido. Isto é que é o equilíbrio. Sim. É não sermos egoístas ao ponto de criar uma situação que seja só do nosso próprio interesse. Tem que ser do nosso interesse e da comunidade em que vivemos, para vivermos em equilíbrio. Sim. E é muito importante que assim seja. Mas como é que começa esta história da afirmação pessoal? Alguém tem uma ideia como é que nós começamos a criar esta afirmação pessoal? Alguém que queira Só para concluir, incluir? aproveitando essa tua pergunta, né? A Mariana Argentato comentou, né? Ela também é terapeuta da medicina germânica, né? Então, ela falou que lindo, tão simples e tão importante. E eu quero dizer sobre isso, afirmação pessoal. As pessoas, as colegas da medicina germânica, a gente tem um grupo que a gente troca informações ou no Telegram, as alunas, né? E eu vejo quanto a maioria das pessoas tem medo de começar o atendimento por causa da falta dessa afirmação pessoal, no sentido de ter clareza de quem elas são, né? De quem nós somos, né? Então a gente fica complicando, fica se apegando a teorias difíceis porque a medicina germânica em si é uma teoria que para nós estuda todos os tecidos, é muito conteúdo difícil e a gente não consegue acessar o simples, né? Aquilo que é, como você trouxe, a respiração, o jeito de deixar as trocas acontecerem, as trocas energéticas. Uma terapeuta que fez um pouco, tem um pouco de conhecimento e tem o equilíbrio pessoal dela, ela já vai conseguir fazer troca positiva com a outra pessoa e vai conseguir ajudar, né? Então, eu estava conversando sobre isso essa semana lá naquele grupo, que a maioria das pessoas tem medo de atender e acham que não estão prontas para trabalhar por causa dessa falta de afirmação pessoal mesmo, né? É dúvida sobre a própria capacidade, achando que é algo lá mirabolante que precisa ser visto na pessoa, né? Eu posso partilhar, por exemplo, uma das minhas fragilidades, que é precisamente isto que nós estamos a fazer, lives. Eu tenho alguma dificuldade em fazer, porque não é uma coisa que eu faça com frequência. O meu atendimento é personalizado, é presencial, e esta comunicação através das tecnologias é uma coisa que me assusta ainda. Quebrar padrões. Tenho que quebrar este padrão, eu tenho que habituar a minha mente a fazer isto, porque isto é a tendência. E as pessoas têm que se habituar à adaptação de novos padrões, Isso, precisamente. isso também é E eu, desde Lamarck, Darwin, que estudaram lá no uhum, passado. A medicina germânica, quando a gente começa a estudar, a primeira coisa que a professora fala, a pessoa, quem vive mais, quem tem mais saúde, é aquele que se adapta ao novo. E olha como o mundo está exatamente. agora. Desde que nós nascemos, o quanto o mundo mudou. E quanto está mudando rápido. Então, se nós Olha, temos medo da tecnologia, que é algo uhum, que não tem como viver sem no mundo que a gente está,
vai fazer 4 anos que eu comecei a quebrar os meus medos fazendo lives, né? Sempre com Uhum. convidadas, porque eu não sabia o que falar. Eu não sabia explicar a medicina germânica, mas era falta de afirmação pessoal. Era Claro, claro, a imagem que eu tinha sobre mim que me bloqueava totalmente, né? Então, a precisamente. comunicação, Aquilo, a exposição cura aquilo que a gente não está vendo. é verdade, é verdade. Aquilo que mais me perturba, porque eu estou exatamente como tu estavas. Eu comecei a fazer isto há muito Eu pouco estava tempo. em pânico, Xanda. Eu tinha saído do magistério, era professora, muito doente mesmo, mentalmente, emocionalmente. E então você já está numa postura de experiência, de capacidade bem diferente, né? Quando- Sim, também porque eu já tenho 20 anos de massagem portanto, já tenho uma experiência de comunicar individualmente com cada pessoa que vem, não é? Mas a transição para o digital, para mim, Assusta. ainda não é uma questão de assustar, é complicada, porque para eu poder fazer isto, eu tenho que esquematizar e tenho que compilar conhecimento para falar sem ter o feedback, não é? Eu tenho que Sim. falar como se estivesse a filosofar, a refletir sobre a vida e sobre o mundo. E isso é uma coisa que para mim é difícil, porque eu não consigo, naturalmente, afunilar o meu conhecimento. Eu não consigo transformar o meu conhecimento, que pode ser Prático, assim, do teórico. para isto. Aham, sim. É complicado. Então, E Xanda, mais, você trouxe bem o ponto do motivo da existência dessa comunidade aqui. Essa comunidade, Novo Olhar para os Sintomas, ela tem esse propósito. Ela surgiu alguns anos atrás por um outro motivo, mas ela foi adequada faz algum tempo que a gente está aqui para a gente aprender a fazer essa transição. claro, e por isso é que é muito importante também o diálogo e a participação de quem está presente, para dar a sua opinião, para emitir, uma teoria, o que quer que seja que permita precisamente este diálogo e esta troca de informação que só nos traz conhecimento e luz, ok? Eu posso, por exemplo, e isto tem a ver, com a minha vivência, e voltando a esta situação da minha dificuldade com as novas tecnologias, eu nasci em Moçambique, portanto sou africana de nascimento, não de origem, porque os meus pais são portugueses, mas eu nasci em Moçambique em 1964, portanto tenho 60 anos, vou fazer Olha, 61, ok? eu também nesse ano. Boa. Um, e até vir para Portugal em 1976, nós não tínhamos televisão, não havia televisão. Desde que eu nasci até 1976, não havia televisão. A televisão só surgiu em Moçambique em 1979, ok? Portanto, praticamente no final do século XX. E eu cresci habituada ao convívio presencial, não às tecnologias. E o facto de ter decidido escolher esta profissão, que é uma profissão exclusivamente presencial, depende unicamente do toque em quem vem, portanto, no paciente, isto não ajuda a fazer esta transição para a tecnologia, porque o tempo que eu passo a tentar entender a tecnologia é tempo que eu não estou a estudar para ajudar os meus pacientes, ok? Portanto, torna-se difícil fazer esta transição, mas ela tem que ser feita e eu tenho que assumir esta necessidade de ir mais longe e de dar conhecimento a quem não sabe da existência da massagem bioprânica. Eu tenho que dar este conhecimento, porque há muito poucas pessoas que fazem isto. E da forma como eu faço, só eu é que faço, não há ninguém a fazer como eu faço. Porque eu junto uma quantidade de conhecimentos, porque nós somos um universo, cada um de nós, enquanto ser humano individual, é um universo, e não podemos estar a separar a dor de cabeça da dor no dedo do pé, porque tudo faz parte,
Tudo faz parte de um processo de desequilíbrio que vamos adquirindo à medida que o tempo vai passando. Sim, Se não olharmos para nós como um todo, nós nunca vamos perceber porque é que ficamos doentes. E vamos encher-nos de medicamentos e de químicos que só vão agravar o problema, não vão melhorar. Parece que eh, temporariamente faz algum efeito positivo, mas depois temos todas as consequências. Aliás, se nós agarrarmos numa caixa de medicamento e olhar para a bula, já os sabe. efeitos secundários são muito mais graves do que os efeitos benéficos que o medicamento vai fazer. Portanto, isso é a prova de que nós não devemos utilizar químicos para recuperar a nossa saúde. Devemos tentar entender porque é que estamos doentes. Devemos tentar perceber o que é que nós estamos a pensar que está a produzir emoções que trazem desequilíbrio. E por que Portanto, isso é importante? O Dr. Hammer descobriu as 5 leis da nossa biologia. A quinta lei, que resume todas as outras 4, ela diz que tudo que nosso corpo faz é a busca pela sobrevivência, um programa especial de sobrevivência. Ele colocou em inglês uhum, SBS, né? Então, o claro, SBS que a gente estuda lá no curso é tudo que nosso corpo faz é busca de sobrevivência. Então, se dói o dedinho do pé ou se dói a cabeça, é um programa e pode ser mais do que um programa. Quando tem mais de um programa, mais uma questão emocional, daí ele registrou como constelação, né? Tem vários claro. focos no cérebro que estão ativos, várias situações que estão pendentes que não foram resolvidas. Então Sim, fica claro, é verdade. simples entender quando a gente junta com o teu conhecimento com o nosso. Eu espero estar a ser suficientemente clara Tá, para ajudar a criar novos conceitos e novos padrões. Muito humildemente, eu agradeço que me digam se eu não estou a fazer isso, porque eu também estou em fase de crescimento. Nós nunca atingimos a perfeição. E a perfeição, na minha opinião, não existe, ok? Porque cada pessoa olha para um objeto ou para uma situação de forma diferente, de é a ângulos diferentes. percepção, né? A Uhum. percepção é diferente, depende da forma como foi educado, depende do pensamento que elaborou acerca daquilo que está a ver e, portanto, ou a sentir. E, portanto, é importante nós sabermos aquilo que estamos a fazer de errado e isso só podemos perceber quando estamos a ser informados por quem está a olhar para nós e por quem está a ver o que estamos a fazer. Por isso Portanto, é muito. é interessante as colegas que são da medicina germânica, que estão com a câmera aberta, quiserem abrir o microfone, podem estar à vontade e comentar, contribuir. Eu agradeço. Eu quero. Bom dia, gente. Bom dia, Xana. Bom dia, bom dia. Ana. Eu queria compartilhar que ontem à noite eu tive numa aula. Eu sou terapeuta germânica e também estou acabando uma pós em constelação familiar. E já tem outros cursos também com sistêmica, né? E faz muito sentido essa relação das terapias para mim, né? E, enfim, estou aqui me aprimorando e ontem eu participei de uma aula sobre a inteligência artificial. E você me falou agora relatando a sua dificuldade com o digital, com esse mundo, né? Que eu acho que é uma dificuldade também para todas nós, né? Eu me coloco nesse lugar também, porque a gente viveu muitas eras, né? Desde a televisão de cubo, né? Depois veio uma rede de escada, e aí a gente está se adaptando, e é sempre um novo mundo, né? E agora com a inteligência artificial, isso parece tão enorme, tão gigante. E uma das coisas que me chamou muita atenção ontem na aula, que foi até um especialista lá de Stanford, que é um local onde se estuda muito, né, e faz muito teste de inteligência, e ele estava relatando que, na verdade, não é para a gente ficar assustada, porque o que vai diferenciar a gente está caminhando para um lugar em que a gente vai ser muito necessário, nós terapeutas, né? E o que vai diferenciar toda essa oferta, porque hoje até uma inteligência artificial ela consegue fazer um atendimento terapêutico, né? Mas o que vai diferenciar de fato é essa humanidade, é esse olhar de que só eu faço o que eu faço.
E para a gente ficar muito tranquila, sabe? De caminhar para esse lugar mesmo do atendimento presencial, de oferecer o nosso serviço no nosso local. Acho que talvez a gente está caminhando para aquele lugar de antes, da gente viver mais em comunidades, mais uns com os outros. Não que o digital ele abre muitas portas, a gente está aqui atendendo muita gente, né, de tantos lugares, mas talvez deixar o medo, né, o medo de lado, porque eu também tenho esse medo de falar, nossa, para onde que a gente vai caminhar? Eu nem consegui ainda abrir uma live, né? Como que eu vou alcançar essa inteligência artificial? Eu queria só Olha, compartilhar. olha, obrigada pela tua partilha. Eu tenho uma relação muito pessoal com a inteligência artificial. Como a minha tendência é não gostar de tecnologias, eu olho sempre para estas novidades com alguma reserva, Dois pés com, atrás, né? exatamente, o pé atrás. Tu fizeste uma referência que é realmente muito importante, que é o facto de a inteligência artificial já ser utilizada como terapeuta. Mas atenção, nós temos que olhar para a inteligência artificial não como uma inteligência, porque não é uma inteligência, é uma base de dados gigante com informação que foi assimilada e essa Colocada lá, né? informação, exatamente, e essa informação ela vai ser divulgada de acordo com as necessidades de quem faz a pergunta ou de quem partilha a sua dificuldade ou o seu problema de saúde. Portanto, ela vai no sentido de passar a mão no pelo, Isso. ok? Não É, vai confrontar, porque não é essa a intenção. A intenção é trazer satisfação a quem está a utilizar a inteligência porque aqui artificial. entra a Portanto, luta e a ter algum fuga. cuidado. Aí entra a É, luta e a fuga. Se eu não tenho enfrentamento, eu não tenho crescimento. é verdade, é verdade. Adriana, pode falar. Não sei se Deixa-me a só, já em sequência disto, deixa-me só acrescentar aqui uma situação. diga. Desculpem, eu estou a transpirar porque está muito calor aqui. Eu soube de uma informação, com licença, muito recente, de que estão a ser feitas bonecas para crianças, já com inteligência artificial, com microfone e com coluna para absorver e assimilar a informação que é transmitida pela criança de forma inocente, enquanto está no seu espaço de brincadeira, e que vai falando em voz alta e vai dizendo da sua imaginação aquilo que é importante para ela, e a boneca está a assimilar a informação de forma a estar sempre a passar a mão no pelo da criança. E essa criança não vai ser nunca confrontada com o não, com o lidar com a frustração, porque a boneca está sempre a apoiar, ok? Isto é muito perigoso no crescimento de uma criança, muito perigoso. Portanto, é sempre preciso muito cuidado na forma como nós uh, assimilamos e aceitamos estas novas tecnologias. Precisamos sempre de refletir o que é positivo e o que é que pode não ser, da mesma forma como esta situação da afirmação pessoal, que pode ser benéfica ou prejudicial. Mas quem é que precisava de dizer alguma coisa? Alguém queria falar? Só completando, Xanda, que você estava falando, em questão à saúde, em questão a crescimento pessoal, afirmação pessoal, a pessoa que busca aliados, ela vai buscar a inteligência artificial porque ela é um É aliado. verdade. É um aliado sempre. A pessoa que busca solução, que é o que nós aqui trabalhamos, ela não vai se conformar com essa boneca que passa a mão no pelo, né? Então, Ok. isso. E o que que o mundo quer? Pessoas passivas, pessoas omissas. Então, por isso, Claro, a claro. consciência crítica que a gente precisa ter, que nem você É trouxe. preciso ter atenção. Se nós temos crianças pequenas e vamos comprar um brinquedo para essa criança, é preciso levar em consideração que esse brinquedo pode ou não ser prejudicial.
Portanto, é sempre preciso estar atento, porque se nós vamos fazer como a geração passada fez, que é, ai, a criança está a fazer birra, está a ter um mau comportamento, toma lá o telemóvel, toma lá o celular e vai divertir. E acaba por a criança ficar alienada daquilo que é a sua vida social, a sua vida com os seus pais ou com os seus educadores e não aprende. Vai estar focada só naquilo que está a absorver e não vai nunca mais questionar o que quer que seja, não vai desenvolver a sua capacidade intelectual no sentido de questionar aquilo que possa estar bem ou não. Portanto, é muito importante termos sempre uma reflexão quando vamos comprar um objeto de brincadeira para os nossos filhos. Eu posso dizer, a minha filha tem 20 anos, eu posso dizer que cá em casa nunca existiu um equipamento digital para ela brincar. Nunca. Ela nunca teve uma PlayStation, nunca teve uma Nintendo, nunca teve nada disso. Nada. Ela quer brincar, tem lápis, tem papel, tem bolas, tem tudo e mais alguma coisa, traz os amigos que brincam exatamente com tudo aquilo que aqui está, objetos palpáveis, que permitam o diálogo, a troca de imaginação, o criar um imaginário infantil que permite criar a afirmação pessoal. Cada um toma a sua atitude de acordo com a sua necessidade de ser visível, tanto com as crianças à sua volta, como com os adultos. E isso é que traz o crescimento e o equilíbrio. Porque mexe com 5 sentidos. Enquanto Exatamente. que as telas mexem só com Com a automatismo. visão, mais nada. Com a visão. E não é questionável, porque nós aprendemos que tudo aquilo que nos é dito através dos mídias é verdade. Nós Ou na nem sequer televisão. questionamos. A informação chega e é assimilada, mais nada. E isso é uma forma de nos manipular. É uma forma. Essa é a parte prejudicial da afirmação pessoal. A afirmação pessoal dos mídias, isto generalizando e brincando um pouco, a afirmação pessoal dos mídias é manipuladora. Nós recebemos informação que nos está a manipular. Não significa que tudo seja mentira. Atenção, nem tudo é fake news, ok? Mas é preciso, quando recebemos informação, questionar se essa informação é verídica ou não. E a forma como ela é interpretada por quem nos dá a informação pode ser manipuladora. Temos que estar atentos a isso. Adriana, quando quiser abrir o microfone, pode falar. E a gente foi educada com a mídia assistir televisão, não conversar Exatamente. com televisão. Aqui Uhum. no Zoom a gente está conversando com a televisão, né? Então a gente É está. verdade. Diga, Adriana. Em primeiro lugar, parabéns pelo tema, né? Tá muito assim interessante e quero agradecer aí a Obrigado. disponibilidade dessas profissionais incríveis. E assim, né? A inteligência artificial, para mim, eu não vou nem falar enquanto terapeuta, vou falar como ser humano, né? Como Adriana. Ela não me assusta, sabe? Porque claro, ela vem com vários aspectos muito importantes para todos nós, que a gente utiliza, né, que a gente se beneficia. Mas, ao mesmo tempo, né, quando se fala de uma substituição humana, na minha percepção, não vai haver, né? Pode haver em outros aspectos, mas o que o terapeuta entrega, né, e todas nós sabemos, e sabemos enquanto pessoas mesmo, né? A gente também faz terapia, a gente também vai a médico, a gente também vai na padaria. Ele não entrega esse calor humano, né? Não, Ele não de todo. entrega a cura que vem através dos 5 sentidos, do sentir, do tocar, do olhar, né? Eu lembro que eu vivi uma situação muito linda, né? Quando eu me separei, já vai fazer uns 2 anos e meio, muito linda, onde eu cheguei num churrasco de família, né? E eu tinha acabado de me separar e assim, eu não queria tocar no assunto porque eu não estava conseguindo ainda lidar com o assunto, então eu chorava, né? E era um churrasco de família.
E eu me lembro que uma das pessoas chegou em mim, segurou na minha mão, olhou bem fundo nos meus olhos e sorriu. Aquilo para mim olha, eu sei o que você está passando, eu estou aqui, se precisar falar comigo. Então aquele toque, nossa, me Foi valeu muito. empatia, empatia. Isso, e foi através do silêncio, mas foi através do olhar, foi E através do do toque, toque. E isso exatamente. a inteligência artificial não vai ter. E uma É outra questão que eu insubstituível. estava, sim, uma outra questão que eu estava pensando aqui é que no processo terapêutico, principalmente, né, eu vou falar um pouquinho enquanto terapeuta de medicina germânica, né? É algo que é fascinante, né, na medicina germânica, é esse olhar integrado, esse olhar para nós mesmos como um sintoma, como um aliado, né? O que que ele quer me mostrar, né? Essa reflexão interna, né? Como a Silvia comentou, se eu estou com uma dor no dedinho, se eu estou com uma dor de cabeça, não importa o sintoma. Quando eu tenho esse olhar integrado, né? De, poxa, o que que esse sintoma quer me mostrar sobre o que eu estou vivendo, De onde é que ele vem? né? A inteligência artificial nunca vai fazer isso. Ela vai te Claro que dar não. respostas, né? Como a Silvia falou. Ela vai dizer o que eu quero ouvir. Ela não vai me levar para uma autorreflexão, porque os processos terapêuticos, eles nos levam à autorreflexão, eles não nos dão respostas, né? Olha, vem cá, deixa eu te dar uma resposta sobre o seu sintoma. Não, ele nos Claro. ajuda a refletir, a nos colocar para sentir mais a vida, né? Para viver com um estado de presença, olhando para mim, olhando para o meu entorno, né? E a gente aprende, eu acredito, que é nas relações, que é no ouvir o não, que é no pensar em como falar com o outro, em como não magoar, e às vezes também a gente aprende magoando o outro, e aí a gente vai para uma Sendo magoado. autorreflexão. É, Então, assim, é assim, a questão, né, da inteligência artificial como processo terapêutico, né? Uma vez eu escutei isso de uma colega minha. Ah, olha, toma cuidado, porque as pessoas estão fazendo terapia, né, via inteligência artificial. Eu falei, ah, não precisa tomar cuidado, porque o que eu entrego, muitas vezes, o pegar na mão do paciente, o olhar no olho dele, dar um abraço, ninguém vai fazer. A E não vai ser é diferença o está verdade. computador. no resultado, né? É. E olha, muitos parabéns, Adriana, e aliás a todas vocês que fazem isso e que utilizam a inteligência artificial só como ferramenta de apoio, porque é isso que é a inteligência artificial, é uma ferramenta de apoio. Aquilo que nós podemos buscar para nos ajudar a ultrapassar determinadas dificuldades, mas nunca para nos substituir, isso não é possível. E vamos chegar a um ponto em que as pessoas vão compreender isso, mais cedo ou mais tarde, vão compreender que não estão a resolver os seus problemas e as suas doenças. Porque essas pessoas que procuram a inteligência artificial como terapeutas para as suas condições de desequilíbrio, elas nunca vão entrar em equilíbrio, nunca. E vão ser as pessoas que vão ficar permanentemente doentes. E vai ser os E, sintomas, viu, que vão mostrar para elas que a inteligência artificial está gerando mais medo, mais ansiedade, né? Porque exatamente, a gente vem aí com um programa biológico, né, de sobrevivência, onde, claro que, né, hoje você está falando das afirmações, né? Isso é muitíssimo importante, mas a gente vem também com o buscar o acolhimento humano, né? Para isso é verdade. que Deus nos fez, né? O universo todo ele é integrado, né? A água precisa do sol, o sol precisa da terra e vice-versa, né? Nós somos seres integrados desde lá a nossa Claro, concepção, né? Darwin já explica isso, né? Toda a questão planetária é uma integração de um elemento necessitar do outro. Então, a própria inteligência artificial lá na frente vai mostrar que ela não que ela não tem esse foco, né? Da substituição humana. Se a gente pesquisar mesmo, eu uso bastante para me ajudar no sentido tempo, né? Porque é um dos desafios
hoje é o tempo, né, para nós, né? Então, nessa transição, eu uso bastante para complementar meus estudos. E dependendo como a gente faz a pergunta, a gente já vê que a inteligência artificial não tem o intuito de ser o que a gente tem medo que ela seja, porque ela só responde de fato conforme eu pergunto, né? É, sim, é exatamente isso. É sempre para ser nosso aliado e nunca para nos confrontar e nunca para nos trazer reflexão sobre aquilo que nós precisamos. Ok? Eu, por exemplo, em jeito de brincadeira, a minha formação académica é a tradução, eu sou tradutora. Eu tenho licenciatura em tradução. Portanto, eu estudei o inglês e o francês para seguir uma profissão de tradutora, que não segui porque cheguei à conclusão que não era esse o meu caminho. Mas eu tenho como de formação profissional português falado em Portugal, ok? E nós conseguimos entender isso porque eu tenho que ter algum cuidado da forma como falo para que vocês no Brasil me entendam, ok? Porque nós falamos português, mas não temos construções frásicas iguais. Nós não utilizamos os determinantes e os adjetivos e os predicativos do sujeito ou o que quer que seja da mesma forma. Portanto, se eu quiser falar de forma a que vocês me entendam, eu tenho que ter cuidado na forma como eu vou falar o meu português. E vocês, para me entenderem a mim, ou para conseguirem que eu vos entenda, vão ter que ter esse cuidado também. O que eu faço quando procuro informação através da inteligência artificial é pedir à inteligência artificial que me responda em português de Portugal. É uma frustração tremenda, porque nunca consegui que isso acontecesse. Nunca. Eu tenho sempre construções frásicas que são utilizadas no Brasil. E isso para mim é caótico. Não que eu tenha nada contra vocês, contra a vossa nação, aliás, porque eu própria tenho familiares brasileiros que já nasceram no Brasil há várias décadas, portanto, aliás, eu tenho familiares no mundo inteiro. A realidade é que a nossa identidade, enquanto pessoas pertencentes a uma nação, tem que ser inerente a essa nação. Portanto, eu quero, quando a inteligência artificial fala comigo, que fale na minha língua, naquela que eu conheço, aquela que eu estudei. E vocês querem o mesmo, porque se vocês tiverem uma inteligência artificial que responda com o português de Portugal, vocês não vão entender. Ou vão entender com dificuldade. Não vai ser Portanto, o auxílio, né, que a gente precisa, é né? exatamente. E o que está a acontecer é precisamente isso: é haver uma tendência para a inteligência artificial fazer aquilo que é ir buscar a informação à base de dados, na sua maioria, que é tendencialmente brasileira, ou portuguesa, ou inglesa, ou francesa, não interessa. Interessa que, por exemplo, o inglês que se fala no Canadá não é igual ao inglês que se fala na Inglaterra. O francês que se fala no Canadá não é igual ao francês que se fala na França. Portanto, há sempre pequenas alterações na forma como nós nos expressamos na nossa língua que nos trazem frustração ou não. E a tendência da inteligência artificial é homogeneizar tudo. É tudo igual. E não é. Mas alguém mais quer Eu gostaria, compartilhar a Xanda, sua opinião? da gente ter uns minutinhos ainda, de você falar mais sobre a afirmação A pessoal afirmação pessoal. Uhum. como Ok, ok. prejudicial. Sim, a parte prejudicial, porque nós, Até enquanto agora a gente já crescemos, falou bastante, mas assim, dá é uma. verdade, é verdade. No tema ainda não falámos muito, é verdade. Isso. Portanto, esta história da afirmação pessoal começa precisamente quando nós nascemos. Quando nascemos, a atenção que nos é dada entra na nossa pele, como uma necessidade fisiológica, tal como a necessidade de alimento. E quando nós temos esse acompanhamento, ao longo de todo o nosso crescimento, ao longo de toda a nossa vida, nós vamos crescer em equilíbrio. Nós vamos saber quando temos que nos calar, nós vamos saber quando temos que manter a nossa posição e afirmar-nos perante o confronto com os outros, e temos uma rede de apoio à nossa volta que confirma que é isso que nós precisamos de fazer. E nós construímos a nossa jornada do herói de forma equilibrada e vamos chegar ao final da nossa vida sem doenças, em equilíbrio e com felicidade.
Mas quando nós não recebemos essa atenção desde que nascemos, o que acontece quando crescemos e não temos qualquer tipo de apoio, essa rede de apoio que deveria acompanhar-nos? Nós crescemos sempre no sentido de querermos a atenção de quem nos educa, de quem toma conta de nós. E o que é que acontece quando essa atenção não vem? Nós precisamos, é claro que isto nem sequer é racional, é intuitivo, é instintivo, nós precisamos da atenção de quem cuida de nós. Então, ficamos doentes, porque aí vamos obter a atenção. E nós criamos o hábito de ficar doentes para termos a atenção de quem nos devia dar atenção, sem qualquer tipo de manifestação desequilibrante, não é? Então, vamos crescer sempre em função da atenção que os outros nos podem dar. Quando não ficamos doentes, tentamos que a atenção surja através da aprovação daquilo que nós fazemos. Então, desenvolvemos o perfeccionismo. O perfeccionismo é aquele momento que se torna quase uma obsessão compulsiva, em que tudo tem que estar no lugar devido para ser validado e aprovado por quem entra, que é o objeto da nossa atenção. E isso depois transforma-se ou transfere-se para as nossas relações interpessoais. Nós precisamos que os outros nos deem atenção constante. E se os outros não nos dão a atenção constante, nós precisamos de isolar essa pessoa do resto do mundo para que a atenção seja permanente sobre nós. Nós não queremos dar atenção ao outro, nós queremos é a atenção do outro sobre nós. E isso transforma-se num jogo de manipulação em que o resultado vai ser sempre muito negativo. Em Sempre um caos. estado, em estado excessivo e caótico, pode inclusive trazer o assassinato, que a pior coisa que nós podemos fazer é tirar a vida de alguém, não é? E isso é muito grave. Por outro lado, também temos outra questão, que é quando a nossa falta de visibilidade para com os outros leva à submissão, portanto, que é outra forma de olhar para a atenção que os outros nos possam dar, que é o concordar permanentemente com a opinião dos outros, leva-nos à submissão. Isso nos leva à submissão, nós nunca poderemos conseguir, porque não foi isso que nos foi ensinado, porque sempre que há submissão, há atenção e validação do outro sobre nós, e nós criamos o hábito de ser submissos para estarmos sempre debaixo da atenção dos outros e da aprovação dos outros. Então crescemos sem opinião própria, ou melhor, até podemos ter a nossa opinião, mas nós não a manifestamos. Nós simplesmente vamos atrás da onda, vamos conforme o vento sopra. E isso não traz qualquer benefício. E a nossa jornada do herói não é feita, porque nós não temos jornada do herói, ok? Nós não adquirimos a nossa afirmação pessoal, a nossa autoconfiança, que nos permite dizer, não, eu não sei por onde vou, mas só sei que não vou por aqui. E isso deixamos de ter, ok? Agora, há uma Nossa, informação que eu acho falou importante. tão bonito. Obrigada, obrigada. Olha, É, não é uma frase minha, não é não, uma frase minha. e É fez uma muito frase sentido. do nosso poeta Almada Negreiros, Olha, ok? olha, Não mas sei fez, por onde vou, só sei que não vou por aqui, sim, ok? mas É, todo o é uma contexto frase lindíssima. é lindo. Yeah. Todo o contexto que se trouxe fez muito sentido, porque a necessidade de aprovação dos outros ou nos colocar na submissão permanente, o quanto isso faz a gente adoecer e sabotar e procrastinar todos os títulos que a gente usa hoje. Ah, eu tenho que fazer live, eu teria que estar nas redes sociais, eu teria que estar fazendo, mas eu não faço porque eu não consigo tempo, né? Tá tudo ali, né? Por trás disso. Exato. Porque eu não consigo tempo? Porque para mim, de fato, ainda não é uma escolha quando eu não consigo tempo, porque a gente tem tempo, Uhum. só que a gente gasta com outras coisas, né?
Então, quando a gente precisa da aprovação dos outros, por que a gente não faz, não mantém o Instagram ativo, não faz aquilo que deveria fazer? Porque a gente não tem a aprovação suficiente lá que a gente gostaria É de verdade, não criou autoconfiança para isso, não foi uma coisa adquirida e validada à medida que vamos crescendo. Portanto, ter. temos que ser nós a buscar, mas não sabemos como encontrar isso, E a porque gente não nos se foi transmitido. frustra e sabota na profissão que a gente tanto deseja, tanto sonha e acha assim, É nossa, verdade. compra mais um curso, compra mais uma formação e não É vai. só para adquirir autoconfiança que não vai nunca adquirir se não fizer o percurso. É verdade. Sim. Agora, deixa-me só dizer uma pequena informação que eu acho muito importante para esclarecer, principalmente a vossa comunidade que tem o foco acerca da diabetes. O plexo solar, como eu disse de início, é o chakra que faz a gestão da afirmação pessoal. Então, eu posso dar-vos esta informação. Todas as disfunções e desequilíbrios relacionados com o fígado, vesícula, pâncreas, estômago, duodeno e vértebras dorsais inferiores. Fisicamente, quando não conseguimos gerir a nossa afirmação pessoal, vamos ter estas disfunções e desequilíbrios orgânicos. Agora, estes problemas estão associados aos conflitos com os pais, com os criadores, com os educadores, entre os quais podemos salientar o excesso de domínio e de controlo, a falta de carinho, ou de contacto, ou de comunicação, ok? Com os pais. Por exemplo, as dificuldades existentes no relacionamento com a mãe causam problemas como hipoglicemia, Uhum, diabetes, uhum. câncer no pâncreas, indigestão e úlceras. Ok? Os conflitos com o pai trazem disfunções hepáticas, trazem hepatites e câncer no fígado. Quando nós temos tudo isto em equilíbrio, podemos livrar-nos destas doenças. Ok? Sim. Afirmações para atingir o equilíbrio. Gostaria de saber se estão interessadas em receber afirmações, em informação sobre afirmações para conseguirmos atingir o equilíbrio. Neste momento tenho 6. Primeira, eu me aceito e valorizo exatamente como eu sou. Segunda, eu sei que me estou a tornar na melhor pessoa que eu posso ser. A terceira, eu próprio sou quem decide me tratar com dignidade e respeito. O meu poder pessoal torna-se mais forte a cada dia que passa. Será o quarto. O quinto, eu sou eu próprio. Eu escolho como pensar e como agir. E o sexto, que eu acho que é o mais importante de todos. Eu mereço todo o amor, respeito, felicidade e prosperidade que venha para mim. Eu estou aberto a receber tudo de bom na vida. E pronto, conclusão Ó, final que, daquilo que eu tinha para dizer. que bonito isso, Sandra. Pois eu vou querer falar mais contigo sobre isso. Essas questões que você trouxe agora no final é o que eu trabalho na comunidade para diabéticos. Olha, A gente pronto, está boa. começando essa semana a terceira comunidade, que algumas de vocês, a Lilian já fez parte da primeira, da segunda, já está na terceira também, né? Então, então a Marilda também já está na terceira, né? Então, as outras que eu tô vendo aqui são colegas que não são diabéticas, né? Então, na terceira comunidade para diabéticos, a gente vai trabalhar todas essas afirmações, Olha, fazer com que elas tão se importante. tornem realidade, né? Então, no meu caminho Ok. terapêutico, foi Então trabalhado, estamos em sintonia. sim, foi trabalhado muito isso com as terapias que eu busquei, essas afirmações. Não coloca no grupo Olha, aberto lá, não, só no grupo das coordenações, tá, Xanda? Porque a gente tem dois grupos, eu acho que você não está no grupo da coordenação, né? não estou, não E a estou, mas eu pessoa que posso não passar está. esta informação para ti, posso pôr estas frases para ti, transmitir pessoalmente e tu pões no grupo. Isso, porque no grupo onde as pessoas não estão participando ativamente, elas não vão entender o que isso significa. Claro, É uma mensagem claro, claro. perdida, né?
Então, quem for assistir essa gravação, obrigada. E se quiser participar dessa comunidade gratuita, essa comunidade se reúne 2 a 3 vezes por semana, né? Para a gente fazer encontros assim. Xanda, você está convidada também a coordenar em reuniões sem ser nesse formato comigo. Você pode Ok, trazer obrigada. tudo, se exercitar. E esse é o propósito dessa comunidade. Cada terapeuta ter espaço de exercitar e transmitir conhecimentos e uma aprender com a outra, um aprender com o outro, né? Então é o crescimento contínuo que nos leva àquele lugar que nós queremos chegar, que é a afirmação pessoal, encontrar o equilíbrio na nossa vida, né? E enquanto isso, o nosso corpo não precisa produzir programas especiais de sobrevivência. Não precisa Verdade. buscar a solução, na doença, no remédio, porque o nosso corpo vai encontrando equilíbrio, porque nossas emoções, negativas vão aflorar e a gente vai ver aquilo que a gente precisa curar na gente, né? E só quem está caminhando que consegue ver. Quem está esperando o momento certo chegar, o momento do perfeccionismo, que nem a Xanda trouxe, aqui o prejudicial da afirmação pessoal é esperar você estar perfeita para começar algo, né? Então, a pessoa que tem a dor do perfeccionismo é um defeito, não é uma qualidade, né? E também só vira defeito se a gente deixa virar defeito. Então, são coisas assim que a gente consegue dar conta, consegue resolver. Então, gente, obrigada pelas interações aqui, obrigada por estarem aqui. Vamos interromper a gravação. Obrigada.